Terminou agora há pouco com mais um vexame do Vasco em São Januário. Passou um dobrado, quase foi goleado pelo Lanterna, pelo time que já está com o pé na segunda divisão, os dois pés, né, que já caiu para a segunda divisão matematicamente. Amassou o Vasco no primeiro tempo taticamente, só não teve a competência ou qualidade para ampliar o placar, golear o Vasco, sair com uma vitória. O Vasco muda no segundo tempo, faz o óbvio, né, Felipe? Faz o óbvio e a gente consegue buscar um empate que sai aí com esse sentimento amargo de um ano horroroso, de um time fraco, um elenco lixo, de uma diretoria amadora, de pilantras e canalhas que a gente está cansado de pontuar aqui, que fizeram o que fizeram com o Vasco. Vamos falar nesse pós-jogo aqui. Antes eu vou dedicar ele à minha parceira, a XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. O link fica no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site e na plataforma. O XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Bom, vamos lá, vamos tentar falar desse jogo, porque passaram uma semana dizendo que o Vasco ia fazer diferente, que tiraram o Rafael Paiva, que colocaram o tampão, o Felipe, e que ele ia fazer diferente. Não ia entrar com 3 atacantes, não ia entrar com o Léo Pelé, havia uma dúvida se o Leandrinho ia ser titular e o Piton ia ficar de fora. Então, isso tudo foi falado durante a semana, foi jogado no lixo logo na escalação. Porque ele me mete uma escalação com 3 atacantes, matando o menino Alegria, botando ele para jogar de ponta lá, e o jogador que não acertou nada, um monte de gente queimando, xingando o garoto, né? E, de novo, a gente vendo essa esquerda do Vasco com o Léo Pelé e Piton, jogador fraquíssimo esse Piton, que viveu um momento ali, o Piton não cruza, faz amor, botava a bola na cabeça do Verratti, sumiu o Piton, sumiu o Verratti, sumiu o Coutinho, que não jogou também absolutamente nada. E um time que não se encontrou no primeiro tempo, tomou o primeiro gol, teve a oportunidade ali o Atlético Goianiense de fazer o segundo, o terceiro não fez, acabou 1-0 no segundo tempo. O Ryan também, outro que eu preciso falar aqui, que eu não posso esquecer de falar do Ryan, que entrou como titular. De novo, porra que esse moleque tem, cara. Morto, no primeiro gol, andando, depois teve uma oportunidade, tem um lance dele rola a bola pro Puma, faz um 2 para fazer o gol, puxa, parece um peladeiro, chuta para fora, horrível, cara, mais uma atuação horrível do Ryan. Aí ele bate a cabeça, sai e o técnico vai colocar o Payet, volta no segundo tempo com o Payet, Coutinho, abrindo ali a defesa do Vasco. Você tem Payet, Coutinho e o Alex Teixeira com o Piton, tirou o PH para botar o Puma como titular. Então o Atlético Goianiense, é o que eu falei, chegou umas 2, 3 vezes também no segundo tempo, fez o segundo gol e teve a chance de fazer o terceiro, o quarto, mas não fez. Aí o técnico, o tampão, que eu falei aqui, que credencia o Felipe a ser técnico do Vasco, se não é ele ser amigo do presidente do Vasco. Ele ser um dos caras do grupo que ganhou as eleições, que é a Sempre Vasco. Estava lá nas eleições, inclusive, você vai lembrar. O Felipe estava lá no local da votação, ali na urna, caçando briga, confusão com os grupos de oposição, com gente de grupo de oposição. É um escárnio, né? Aí o cara é técnico do Vasco. Tá, beleza, é um técnico tampão. Vai segurar aí para ver se vem outro técnico. E aí eu falei, o que qualifica o Felipe para ser técnico do Vasco? Absolutamente nada que não seja além de ser amigo do presidente e ligado ao grupo que comanda a SAF do Vasco hoje. Bacana, beleza. Aí ele tira o Piton, coloca o Leandrinho, faz o óbvio, né? Coloca lá o Maxime no meio de campo, faz o óbvio de novo, tira o Coutinho, o time começa a chegar mais, faz um gol, faz o segundo, teve uma chance ali de repente de até virar, mas termina com um empate frustrante contra um time já rebaixado dentro de São Januário, mostrando aí que é muito difícil se acreditar em alguma coisa desse time aí para o ano que vem. Muito difícil, cara, muito difícil. O elenco é fraco, mas assim, além de ser um elenco fraco, você tem um time ali que, minimamente organizado, ele tem que jogar melhor que o Atlético Goianiense. O Vasco não tem um time tão pior
pior assim que o Juventude, tão pior assim que um Criciúma. Aliás, o Criciúma perdeu hoje, ganhando 2-0, para nossa sorte. O Criciúma perdeu para o Corinthians, eu estava torcendo para o Criciúma ganhar, né, para o Fluminense ir para a zona e ficar por lá e cair. Mas depois, quando eu vi o Vasco jogar hoje, eu fui agradecer a derrota do Criciúma. Porque o Criciúma, mesmo que ganhe os 2 jogos que faltam, ele chega a 44 pontos. Então ele não passa mais o Vasco em pontuação. Não sei como é que fica a questão de saldo. O Bragantino joga amanhã contra o Cruzeiro. Se o Bragantino perder, também não alcança mais o Vasco. Ele ganhando os 2 últimos jogos, chega a 43. Então acabou, o Vasco não cai mais. Resolveu o ano. Vamos jogar uma Sul-Americana com isso aí? Com essa organização? Com um presidente perdido? Com um diretor que vem e chama o torcedor que não acredita nisso aí de mau caráter? Não dá, gente, não dá, é triste, cara, é lamentável você ver a situação. Eu gravei um vídeo hoje mostrando lá o Botafogo campeão com o Texas, um cara que veio e abraçou o time do Botafogo, vai pro meio da torcida, compra a briga, compra o barulho, brigou com a CBF, né? Foi aí alvo de um monte de jornalista picareta que tem, cara, jornalista esportivo, como tem jornalista picareta no Brasil, assim como jornalista normal também, né? E aí todo mundo sacaneando o cara, dizendo que ele era pilantra, o cara peitou a CBF, peitou a Leila Pereira, peitou a máfia, porque a gente sabe que roubam mesmo, que manipulam mesmo, que dão pênalti, que toda vez que vão interpretar uma jogada sempre favorecem time A, B ou C em detrimento dos outros que são sempre prejudicados. E ele teve que enfrentar o sistema e meter dinheiro em jogador para fazer o Botafogo ser campeão da Libertadores, coisa que nunca tinha sido feita. E foi com mérito, atropelou o Atlético Mineiro hoje. Já falei lá no vídeo, não tem nada a ver com o Atlético Mineiro, Paulinho jogou nada, aquele Vargas errou 2 gols na cara, o Hulk, cara, pesado. Então assim, foi engolido, jogando com um jogador a menos, atropelou o Atlético Mineiro, foi campeão por mérito, por mérito. E aí eu falei no vídeo seguinte, a gente até na hora de ser vendido, cara, é um monte de pilantragem. Entregam o Vasco na mão de um quadrilheiro, de um traficante, quebrado ainda por cima. Um mafioso quebrado. Aí a gente está colhendo o fruto de tudo isso com agora um futebol, um departamento de futebol completamente amador. Não adianta o Pedrinho vir com potoca em 2 horas de live para ficar falando em reestruturação. Essa reestruturação aí vai ser mais do mesmo. Mais do mesmo. Aí o que eu falei, olha para o futuro do Vasco com uma venda. Eu não consigo enxergar uma venda que resolva o problema do Vasco. Para vender para quem? Para o outro mafioso lá, que dizem que fez o time dele na Grécia ser campeão, vai entregar na mão do cara? Ou na mão de quem? De qual é o outro aventureiro que vai tomar conta do Vasco até cansar de brincar? Aí você olha para os grupos políticos, você tem um grupo amador aí, mostrando tudo que a gente tem visto aí com relação ao departamento de futebol, que é esse grupo do Pedrinho. Olha para os grupos de oposição, os caras se matando, velho. Porque torcedor de grupo de oposição não torce para o Vasco. Tem uma galera que é fanática em político, cara. Político. Eu defendi grupo de oposição aqui no meu canal nas 2 eleições, porque eu não queria o Salgado, porque eu não queria grupos que venderam o Vasco aí, comandando o Vasco. Eu queria depuração, eu queria que entrasse oposição para passar o Vasco a limpo, botar a gente na cadeia, mostrar tudo que foi feito. Mas quando você olha para os grupos de oposição, a briga que é, cara, os caras se atacando, se pegando, é triste, cara, é pavoroso. Você não vê uma solução nem com associativo e não vê uma solução nem com uma venda. O futuro do Vasco, meu amigo, ele é sombrio, ele é sombrio, se é que tem algum futuro o Vasco da Gama. Saudações vascaínos.